Vamos então começar, né? Que Deus nos abençoe, nos ilumine a todos, para que a gente usufrua bem do ambiente. Que eu gosto muito de lembrar que é muito destacado que nós temos a codificação espírita, que às vezes não é muito conhecido, que são pessoas que vêm às vezes há pouco tempo na casa espírita, mas tem a codificação espírita, que é o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São 5 obras espíritas que são a base para se entender bem o que é o Espiritismo. E tem a literatura espírita, que é uma quantidade enorme de livros que tratam de experiências muito interessantes. André Luiz, através de Chico Xavier, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco e muitos outros. E na literatura espírita, eles destacam muito a importância de estarmos numa reunião pública. Que são reuniões programadas sempre naquele mesmo horário, naqueles mesmos dias. E eles dizem, há uma programação que conta com a participação dos espíritos. Que isso aqui é uma espécie de laboratório, há uma atividade muito intensa. Além da oportunidade do aprendizado que é dada discutindo temas espíritas do Evangelho, há esse fator muito importante da assistência espiritual. Então, na desobsessão, eles destacam muito, os espíritos, a importância da frequência a reuniões. Quer dizer, a importância de nos mantermos no ambiente da reunião e de nos mantermos em corpo e alma. Porque às vezes nós estamos aqui sentados e continuamos lá na sala do escritório, agarrada com os papéis, com as broncas, ou estamos nas cozinhas, inquietos. Estamos sentados, mas não estamos aqui. Essa aqui é a verdade. Então, é uma grande oportunidade sempre de estarmos na casa espírita, na reunião pública. Então, tiremos um bom proveito. Como o Leandro explicou, pergunta e resposta, há uma oportunidade muito grande de a gente aprender juntos, que todos aqui estamos aprendendo. Então vamos fazer a prece inicial e passar a palavra para nosso irmão Henrique Mota, que vai responder as perguntas. Vamos orar. Senhor Jesus, divino amigo, nós agradecemos a oportunidade, Senhor, de aqui estarmos, a assistência amorosa que sabemos, todos recebemos, e pedir, Senhor, que essa assistência se estenda a todos os lares aqui representados, a todos os desencarnados aqui presentes, que possamos receber aquilo que merecemos de acordo com o nosso esforço, Senhor. Que a Tua paz, que o Teu amor reine soberano sobre todos nós. Então, com a palavra, Henrique. E aqui tem umas perguntas já, viu, Henrique? Boa noite a todos e a todas. Como foi dito, toda a última sexta do mês, como toda a última segunda, para quem está vindo pela primeira vez, nós fazemos essa reunião de perguntas e respostas dentro do tema doutrina espírita. Sempre gostamos de repetir, não há professor, não há doutor em espiritismo. Acho que não soubermos, nós iremos procurar pesquisar ou receber, como recebemos aí do nosso amigo, um material sobre materialização, que vamos já receber esse material para dar uma olhada nesse material, que é muito interessante, sobre materialização de espíritos. Ir ao cemitério pode atrair um obsessor que estava lá. Você atrai não só no cemitério, né?
qualquer lugar que nós estejamos, nós estamos suscetíveis a atrair determinados espíritos de acordo, muitas vezes, com as nossas preferências e os nossos pensamentos. Claro que num ambiente de cemitério, a probabilidade de ali ainda permanecer muitos espíritos que desencarnaram, mas muitos se encontram presos ainda ao corpo, permanecem. Nós já contamos aqui uma vez que Dr. Ciro, visitando um cemitério lá na Paraíba, ele, quando estava andando pelas jazidas lá, ele, quando olhou, ele médio vidente, ele viu uma mão, um braço, saindo da terra e cavando, como se fosse querendo sair. E ele observou o espírito preso ao corpo. De outra feita, ele também no cemitério, ele viu um espírito de um padre, chegou para ele, viu que ele estava vendo o espírito e perguntou a ele onde era a saída. Veja bem, a materialidade do espírito, aonde era a saída, porque ele estava lá querendo sair, não conseguia. E já havia desencarnado e era um padre. Então, a questão de ir a um cemitério e atrair um espírito ou não, você pode atrair no cemitério como em qualquer lugar, dentro de casa, na rua, em qualquer canto. Daí a importância de vigiarmos os nossos pensamentos. Orai e vigiai, disse o Cristo. Porque se mantivermos uma retidão de pensamento, mais difícil se torna a aproximação desses espíritos. Porque muitas vezes se aproxima, não é querendo nos prejudicar, é pela semelhança que há entre nós e eles. Então o espírito se aproxima, não é que ele queira lhe fazer mal. Não, há uma semelhança entre o meu pensamento, o pensamento do espírito, a minha forma de vida com a forma de vida do espírito. Então, a obsessão é sintonia. A partir do momento que eu vibro numa faixa, eu vou estar atraindo espíritos que vibram na mesma faixa. O obsessor afastado pode voltar para junto de quem ele estava ou vai de vez? Depende se ele se esclareceu ou não. Da mesma forma, nós encarnados aqui, da mesma forma. Se o espírito compreende que deve deixar de perseguir pela compreensão, ele vai se afastar, claro, ele compreendeu. Mas muitos chegam na reunião, dizem, não, eu vou deixar, mas diz da boca para fora para enganar o esclarecedor ou doutrinador. E aí, quando a criatura aceita, está esperando você lá fora. Acontece. Porque precisamos entender, o espírito é um homem ou mulher que deixou o corpo físico, mas continua da mesma forma, do mesmo jeito. Não há mudança radical com a morte. Quem pensar que morreu vai se transformar em santo ou em demônio, engana-se. Você continua sendo o que é. Do jeito que você é encarnado, você é desencarnado. Não tem diferença. Então, muitas vezes, na reunião, o espírito concorda, diz que vai deixar. Muitas vezes ele tem até essa intenção mesmo, mas se arrepende depois e volta. É como uma fruta. Ela vai amadurecendo. Quando chegar no tempo certo, ela cai. Então, muitas vezes,
o espírito ele é trazido várias e várias vezes. Não é uma, duas, três vezes. Várias e várias vezes esse espírito ele é trazido porque é feito um trabalho nele para que ele vá compreendendo de acordo com a sua compreensão. Não é abruptamente. Não é numa primeira vez que o espírito incorpora, que o esclarecedor, o doutrinador vai conversar com o espírito vai chegar e vai ceder. Pode acontecer? Pode, mas para isso o espírito já teria que estar muito maduro. A maioria das vezes não. Tem que conversar com muito amor. Muitas vezes existe a forma enérgica de tratar o espírito, porque muitas vezes é a linguagem que ele entende, mas com o continuar, com uma reunião como essa, que não só tem aqui os encarnados, mas muito maior número de desencarnados que participam, quando se esclarece, muitas vezes, numa reunião como essa, deixa de perseguir. Basta que compreenda. Quando você trabalha com uma pessoa que você ouve, quando essa pessoa pode vir para você? Quando você trabalhou com uma pessoa que você roubava ele. Quando esta pessoa morre, pode vir aperrear você. Pode vir até cobrar, né? Roubou, pode vir cobrar o que você está devendo. Aconteceu um fato verídico também com o doutor Ciro. Nós gostamos muito de citar doutor Ciro, porque como convivemos com ele de perto muitos anos, e sempre foi aqui o nosso orientador, né, o nosso dirigente, e médium da qualidade dele são poucos, podemos contar na palma da mão. Certa feita aconteceu um fato em Olinda, uma casa lá que os objetos estavam voando dentro de casa. Era pedra para um lado, pedra para o outro. E na época saiu até no jornal, no Diário de Pernambuco, se não me falha a memória. E lá chamaram um padre lá para fazer um exorcismo. O padre foi, quando chegou lá que o padre foi fazer o exorcismo, é que as pedras voaram mesmo. Chamaram um pastor, para o pastor fazer uma oração lá, e as pedras voando e o barulho dentro de casa. Aí se lembraram de chamar doutor Ciro. Porque só, olha, tem um homem ali, um médium ali, que fala com os espíritos. Foram lá, chamaram ele. Ele foi até a casa. Quando ele chega lá, que ele olha, ele viu o espírito. O espírito revoltadíssimo com o dono da casa, chamando o dono de ladrão. Se ele me roubou, é ladrão, me roubou, botou eu para fora, não pagou os meus direitos, e agora eu vou aperrear ele, vou quebrar isso aqui. Aí doutor Ciro começou a conversar com o espírito, aquele vidente começou a conversar com o espírito, foi conversando, e fizeram um acordo. O espírito foi levado e os fenômenos cessaram. Isso foi um fato que ocorreu. Então pode, o espírito, dada a sua condição, ele se sentiu lesado, então vai cobrar. E a lei diz que onde está o devedor, está o credor. Por isso que é bom não roubar ninguém. Aquela fazenda que ele comprou lá na Paraíba, se lembra que foi uma cadeira de balanço? Tem também. Ele tinha era um sítio, mais ou menos, uma granja lá na Paraíba. E comprou essa granja, e quando era de noite que deitava lá nos aposentos, quando vieram o telhado, como se tivesse sendo colocado abaixo o barulho. Ele
os meus filhos dele pulavam da cama, ele se levantava para ver o que era. Quando abria, não tinha nada. Tudo no lugar, tranquilo. Aí deitava. Daqui a pouco, a porta. Como se estivesse mexendo na fechadura. Aí ele disse, bom, é ladrão. Aí levantava, nada. Passou-se. Quando foi um dia, o caseiro foi deitar na rede. O espírito pegou a rede, deu um giro, jogou o caseiro longe. O caseiro saiu correndo. Aí doutor Ciro, quando chegou, foi olhar o que era, viu o espírito. Era o antigo dono lá da granja ou do sítio. E aí o espírito, a propriedade é minha, doutor Ciro, não é sua, eu comprei, eu tenho a escritura, você já morreu. Você não é mais o dono. O espírito, não, eu sou o dono. Aí ficou aquele bate-boca. Aí o doutor se terminou fazendo um acordo com o espírito. Disse, olha, eu lhe deixo aqui, mas também você vai tomar conta da casa e não vai perturbar quem mora. Agora, se vier alguém de fora, você bota para correr. E fez o acordo e realmente o espírito ficou morando lá e não perturbou mais. Veja bem, é a condição do espírito, tão materializado como se encarnado tivesse. De outra feita, já contei também, ele vinha ali no Memorial Arco Verde, num Fusca, sentindo um mau cheiro, cheiro de coisa suja. Quando olhou no retrovisor, estava o espírito atrás, com a camisa aberta, os braços abertos, com um palito, como se fosse de fósforo nos dentes, palitando. Aí doutor Ciro encostou o carro exatamente onde é o Memorial Arco Verde ali. Não tem um giradouro, né? Ele encostou o carro ali, abriu a porta, puxou o banco e botou o espírito para fora. O espírito, quando saiu, deu uma banana para ele, com raiva. Isso aconteceu. Veja a materialidade do espírito. Ele teve que parar o carro, abrir a porta, puxar o banco para o espírito sair, porque senão não saía. E quando saiu, ainda disse um nome a ele não muito agradável e deu uma banana para ele. O que fazer se sonhar, né? Que isto, não é isso? O que fazer se sentir que estou suscetível a incorporar em momentos comuns? É o que fazer se sentir que estou suscetível a incorporar em momentos comuns do dia a dia. Como se proteger? Sempre, primeiro se denota mediunidade, né? Kardec, no livro dos médiuns, define que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Qualquer grau. Mas geralmente nós empregamos o termo médium àquele que sente o fenômeno mais ostensivo. Então isso denota uma mediunidade. Se você sente que tem um espírito que quer incorporar, o interessante seria, já que você está numa casa espírita, procurar educar a mediunidade, porque isso é natural. Médium, ele é médium em qualquer lugar, não é só dentro da casa espírita. Mediunidade não é patrimônio do espiritismo. Tem médium na igreja católica, no templo budista, na igreja evangélica, dentro do ônibus, dentro de casa, na rua, no hospício. Em todos os lugares existem médiuns de todas as crenças e religiões e filosofias. Então, o fato de você sentir a presença dos espíritos, seria interessante estudar, se puder, livro dos médiuns, porque aí você vai compreender o maior tratado já escrito sobre mediunidade, chama-se Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Você lendo, você automaticamente vai
compreender esse intercâmbio e vai se fortalecendo para que, quando o Espírito se aproxime, ele não tenha tanta ascendência sobre você. Mas o interessante seria, já que você está numa casa espírita, procurar educar a mediunidade. E sempre orar, claro, né? Sempre pedir a seu guia espiritual, aos bons espíritos, que lhe proteja, lhe ampare, sempre. Se passei a vida falando mal da sogra, eita, sem que ela soubesse, ainda bem, né? Será que após a morte ela tem como saber que eu falava mal dela? Obviamente, depende da sogra, né? Se for boa, ela vai perdoar. Mas se não, veja, para ela saber depois de morta que você falava mal dela, a não ser que um espírito fofoqueiro, tem fofoqueiro, tem em todo canto. Tem aqui, tem do outro lado. Vale relatar, né, que olha, teu genro, quando você estava lá na terra, falar mal de você, né? Se encontrar um espírito desse, mas fora isso, ela não vai saber, né? A não ser que alguém encarnado ouviu a sua crítica a ela e disse a ela que você falava, né? Mas o interessante é que agora você procure, quando se lembrar dela, né, procure emitir bons pensamentos. Que Deus a proteja, que Jesus a ilumine, a abençoe, que ela lhe perdoe, porventura, algum mal, né, você tenha feito ou pensado, né, dela. Mas independente de ser sogra ou não, a gente sempre deve pedir, né, ao Espírito que partiu que nos perdoe, sempre emitir os bons pensamentos. Isso é importantíssimo. Quando nós sabemos que há uma antipatia, alguma inimizade, né, com ele ou com ela, aquele que partiu, se não tivermos condições de termos reparado enquanto estávamos a caminho, que possamos fazer através do pensamento: me perdoe pelo que ocorreu, pelo meu julgamento, por isso ou por aquilo. Porque aonde o Espírito estiver, ele vai receber essa emanação nossa, aonde quer que ele esteja. E se ele tiver condição de perdoar, com certeza vai perdoar. Quando o obsessor é afastado na desobsessão, ele fica em local onde não retorna? Depende, falamos anteriormente. Às vezes, dependendo do caso, da intenção do espírito, da gravidade da obsessão, os espíritos podem prender o espírito na casa, que aqui, espiritualmente, essa casa não é isso, é muito maior. Então, muitas vezes, o espírito é contido. Ele fica sem poder se aproximar. Porque se ele se aproximasse, talvez viesse a causar um sério problema. Então, os espíritos, os dirigentes, eles sabem. O guia espiritual da pessoa sabe. E muitas vezes, de acordo com a condição do espírito, ele realmente fica detido. Quando chega na reunião, ele é trazido. Muitas vezes, eu acho que vocês já perceberam, o espírito chega amarrado. Não é? Tamanha a sua violência. E já chega esbravejando, agredindo, afrontando, desafiando. Já denota a condição do espírito. E vem amarrado mesmo. E só solta quando o espírito se acalma e que tem condições de dialogar. Aí é solto. Cada caso é um caso. Espíritas médiuns, principalmente os que incorporam. É verdade que espíritas médiuns, principalmente os que incorporam, dificilmente
tem relacionamentos amorosos, duradouros. Como é? Sim, bem. Essa agora eu fiquei... Casamento, por exemplo, Sim, então, deixa eu ler de novo. É verdade que espíritas médiuns, principalmente os que incorporam, dificilmente têm relacionamentos amorosos, duradouros, devido aos obsessores. Olha, não é só os que incorporam, não. Qualquer um está sujeito a isso. E não é preciso ser médio, não. Poderíamos até dizer, que já lemos sobre isso, que 60% a 70% das separações que ocorrem tem espírito no meio. Olha lá. E isso pode ser médio ou não médio. O espírito, ele interfere mesmo no relacionamento. Já vi casos de conhecidos de chegar o espírito incorporar e dizer: ele não fica com ela porque ela é minha, a mulher dele. E nós começamos a conversar com o espírito para mostrar que ninguém é dono de ninguém, não há posse sobre o outro. E o espírito: não, é minha mulher, ele não toca nela, tal. Depois de conversar tudinho, a pessoa chega e diz: interessante, esses dias eu estava dormindo no sofá. O espírito havia afastado. Já vi outro caso mais grave, que o espírito conseguiu tirar a condição sexual do homem. E veja a prova. Quando ele foi falar com o doutor Ciro, isso há muitos anos, pedindo para o doutor Ciro dar uma olhada nele, que ele estava com os problemas sérios e tal. O doutor Ciro, sem saber de nada, quando o espírito incorporou, o doutor Ciro chegou para o espírito e disse: interessante, rapaz, isso é coisa que você faça. Está tirando a masculinidade dele. Aí começou a conversar com o espírito, tal. Levaram. Ele chegou para o doutor Ciro e fez: doutor Ciro, estou impressionado que realmente eu estava sem conseguir ter relação com minha esposa. O espírito era praticamente uma subjugação. Então, isso acontece com qualquer um, com os médios da mesma forma. Se não tiver cuidado, se não tiver vigilante, pode ser, como é, muito influenciado, mas muito mesmo. Acontece coisas que, se contar aqui, vocês não vão acreditar. E eu nem vou contar, para não dizer depois que eu estou mentindo. Boa noite. A paz de Jesus esteja conosco. No passado, na minha adolescência, cometi 2 abortos com o apoio financeiro do meu marido. Eu não tinha consciência nenhuma de Deus. Hoje, espírita, me arrependo por demais. Será que serei perdoada por Deus por causa da falta de conhecimento da doutrina espírita? É uma pergunta muito interessante, e poderíamos dizer o seguinte: toda falta, todo erro, ele tem os atenuantes e os agravantes. Pelo desconhecimento, existem os atenuantes. E precisamos compreender que a lei de Deus não é de punição, é de reparação. Então, o fato de você ter cometido 2 abortos com a ajuda financeira do seu marido, pelo não conhecimento do que hoje você conhece, sabe, isso não quer dizer que você será condenado eternamente de forma nenhuma. Você pode, nessa existência, já, através da sua doação
por exemplo, a crianças que não tenham famílias, você começa a se dedicar a cuidar dessas crianças que renasceram e não tem um pai, não tem uma mãe. E isso já é uma forma de resgate. Porque o bem, como diz André Luiz, que nós fizermos em qualquer lugar, será o nosso advogado em toda parte. Então, não é a criatura errou. Reconhecer o erro já é um acerto, já é uma grandeza. Eu não erro mais. Eu errava porque era ignorante. Eu não tinha um conhecimento. Hoje eu tenho. Peço perdão a Deus, peço perdão a esses espíritos que tinham um comprometimento comigo de não permitir que renascesse, mas a vida pode fazer com que chegue de outra forma. Pode chegar a você por outros meios. Então sempre a lei será de amor, de reparação. Procure dedicar-se a crianças, as mais necessitadas. Você fazendo isso, você doando amor, naturalmente você já vai estar nessa existência reparando o erro cometido. Então sempre há chance de refazer o nosso caminho. Porque o centro não utiliza da oração Pai Nosso no momento de No início dos estudos. No início dos trabalhos, no início ou no encerramento dos trabalhos desta casa. Hoje, Haja vista que esta foi a oração que Jesus Cristo ensinou. Haja vista que esta foi a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Imagina como seria forte esta oração juntamente com os espíritos de luz desta casa. Nós respeitamos a oração Pai Nosso. Foi um modelo, né, que o Cristo nos ensinou, com todo respeito, mas precisamos compreender que a oração, ela independe da forma. Muitas vezes você pode estar rezando um Pai Nosso e pode estar pensando em tudo, menos no Pai Nosso. E muitas vezes você pode dizer: meu Deus, me perdoe que sou um pecador, e tem muito mais efeito. Então não é a oração o Pai Nosso. Segundo, doutrina espírita não tem ritualística. A oração Pai Nosso, a Ave Maria, com todo respeito, isso diz parte a uma ritualística da Igreja Católica. Na casa espírita nós não usamos ritualísticas. Não usamos. A criatura pode até fazer o Pai Nosso com todo respeito. O que vai valer é o sentimento. E quando fizer, não há necessidade dos outros repetirem, porque isso é uma ritualística. Não há necessidade. A oração, ela tem valor com o sentimento que você coloca nela. Tanto é que vocês já leram o Evangelho e tem lá 2 que vão orar. Um, quando está orando, ele agradece a Deus por tudo que tem e ainda agradece por não ser igual ao do lado. Olhe bem. Ele está orando, agradecendo tudo que tem, tudo que recebeu, e agradece a Deus por não ser igual ao do lado. Já o do lado, que estava orando, disse só o seguinte: meu Deus, me perdoe porque sou um pecador.
Só isso. Aí nós perguntamos para Deus, qual é a oração que vale mais? Será que foi a daquele que acusava? Porque tem muita gente que quando está orando, ele está orando e no mesmo tempo está condenando aqueles que ele acha que é adversário, que é inimigo, que não simpatiza, na oração. E oração não é isso, gente. É o sentimento seu, é essa conexão que você estabelece com o Criador. Pode ser de poucas palavras, pode ser de muitas palavras, portanto que tenha sentimento. Por isso que nós não adotamos como uma prática regular por se tratar de uma ritualística, mas nada impede de uma pessoa chegar e querer fazer e fazer. Faça, mas com sentimento. Aí tem valor. Desorganização propicia a presença de espíritos? Depende da desorganização, né? Se for mental, é uma porta aberta, janela, é tudo aberto. Depende da desorganização. Porque geralmente o desorganizado, quando ele é desorganizado com suas coisas, né? Geralmente ele tem algum déficitzinho na sua vida. A pessoa que tudo é largado, tudo é de todo jeito e tal, geralmente tem alguma disfunção. Mas a principal desorganização é a mental, né? É os pensamentos, é o que você alimenta. Esse sim é um prato cheio. Por isso a importância de mantermos sempre, procurar manter sempre os bons pensamentos, né? Sempre orar e vigiar, foi o que o Cristo nos alertou. Orar e vigiar para não cair em tentação. Um obsessor fica o tempo todo junto da pessoa ou ele vai embora e desiste espontaneamente? Depende do vínculo. Quando há uma ligação do passado muito forte, de acordo com o que você fez para com ele, ele passa a lhe vigiar quase que 24 horas. Muitas vezes ele fica estudando qual é o seu ponto fraco para exatamente lhe pegar no ponto fraco. Passa a que quase que 24 horas lhe observando, vendo quais são as suas tendências, quais são suas fraquezas, exatamente para poder, através, muitas vezes, de terceiro lhe pegar. E muitas vezes pega. Agora, se você procura mudar, melhorar-se, fazer o bem, trabalhar no bem, ser uma criatura, não é ser santo, porque não tem lugar para santo aqui, ninguém aqui é santo, mas você está lutando para vencer a si mesmo, domar suas más inclinações, naturalmente você está fechando as portas, as arestas, para que esses espíritos possam ter uma influência sobre você. E naturalmente os bons espíritos irão lhe assessorar. Então vai depender muito da conduta de cada um. É essa conduta que vai dificultar ou facilitar o acesso desses espíritos. Se você tem uma vida regrada, maior dificuldade os espíritos terão para lhe atingir. Não é que você esteja imune de forma nenhuma. Não existe ninguém aqui que possa dizer que é imune à obsessão. Ninguém. Agora, quanto mais facilidade você der, com certeza você estará mais exposto a esses tipos de espíritos.
É perigoso tentar se comunicar com o espírito obsessor sem o auxílio dos tratamentos do centro? Como posso saber se o espírito parou de me perseguir? Bem, aí são duas perguntas praticamente. Primeiro, se você pergunta se pode se comunicar com o espírito que esteja obsidiando. Se você tiver condições para isso, você tem que ter condições, maturidade, estudo e preparo. Porque se você for querer entrar em contato com os espíritos sem ter o estudo, a condição e o preparo, você vai estar como aquele que entra num laboratório de química para efetuar manipulações químicas sem saber de química. Ou seja, vai ser um desastre. A prudência manda que você se abstenha. Para aqueles que têm a condição, têm o estudo, têm a maturidade, têm o preparo, conversar com o espírito de acordo com as condições, isso é viável, é possível. Tanto é que Kardec fez o livro dos médiuns exatamente para nos prepararmos convenientemente para entrarmos em contato com os espíritos. Mas aí entra uma outra pergunta: qual é a sua intenção, qual é o seu interesse? É só a futilidade? É só adivinhação? É só perguntas fúteis, banais? Ou existe algum interesse mais sério sobre isso? Precisa entender qual é a nossa intenção e o nosso interesse. Não é proibido. Agora, quem não tem a condição estará exposto a passar pelo que nós chamamos de fascinação. Quando há um domínio do espírito que paralisa muitas vezes a vontade daquele que ele persegue e obsidia. Então, tem que saber aí a condição e o interesse. E a segunda foi qual? Como posso saber se o espírito parou de perseguir? Como pode saber se o espírito parou de perseguir? Quem pode melhor responder é você, de acordo com o que você sentia. Se parou de sentir, há uma tendência que o espírito foi esclarecido e deixou de obsidiar. Se continua sentindo do mesmo jeito, da mesma forma, é um indício de que o espírito ainda continua. Mas é a sua sensibilidade que vai definir. Saber quanto tempo desencarnado tem para visitar. Como podemos saber quanto tempo o desencarnado tem permissão para visitar a família? Olha, não há na literatura espírita um tempo determinado de horas, dias, meses e anos. Vai depender de N fatores que o espírito, primeiro, ele tem que ter a condição para isso, a permissão para poder se comunicar. Porque, gente, não pense que um espírito chegar para falar que é a coisa mais fácil do mundo. Não é. Não é tão simples como a gente pensa. O espírito chega e fala. Não é assim. Muitos espíritos têm que usar espíritos como médium para falar, porque o espírito não tem condições. Então, o espírito desencarnado, esclarecido, traduz, vamos supor, na hipótese, Valdenísio quer dar uma comunicação a Conceição. Ele não sabe chegar em Conceição e falar. Então, Valdenísio me transmite, eu vou e transmito a Conceição, sem alterar o conteúdo dele. Mas o Valdenísio mesmo não teria essa condição, na hipótese. Ele serve de um intermediário para fazer essa ponte e a pessoa transmitir. O tempo vai variar muito, é a condição do espírito. Eu vou dar um exemplo, posso dar um exemplo da minha mãe. Muitos aqui conheceram. Ela desencarnou em abril, dia 27 de abril. A primeira vez que ela veio falar conosco foi exatamente no Natal do ano passado.
numa reunião no Evangelho no Lar que nós fazemos todo domingo. Eu não sei precisar o dia, mas foi uma véspera de Natal. Eu não sei qual foi o dia que caiu o Natal, o da semana. Alguém sabe que lembra o dia do Natal? Foi no domingo mesmo? Hã? Pronto, foi no domingo, não é isso? Então ela falou exatamente na véspera do Natal, na reunião que nós fizemos. Veio a primeira vez e falou, muito emocionada, porque ela disse que está, e ela deve estar por aqui. Ela está muito bem, graças a Deus, e o que ainda ela sente é a saudade. Isso ela diz que ainda não conseguiu dominar, mas que estava muito bem, continuava vindo para cá, assistia a reunião pública, participava da reunião de desobsessão quando tinha permissão. Veja bem. Ela diz, quando me é permitido, eu sempre estou presente. E agora, no Dia das Mães, ela veio, trouxeram pela segunda vez, ela veio já numa condição bem melhor em termos de emoção, porque conseguiu segurar a emoção, mas deu as orientações para todos os meus irmãos, mandou dar o recado a todos eles, cada um especificamente daquilo que nós conhecemos, orientou a mesma coisa com relação ao meu pai, as irmãs dela, aos irmãos, tudo, toda a orientação ela deu, orientando tudinho e dizendo que sempre estava aqui no Manuel Quintão, e ainda me disse mais, disse, meu filho, você não tem ideia da dimensão do que é essa reunião de desobsessão. São feitos verdadeiros milagres que você não tem ideia. O que nós presenciamos aqui desse lado, do lado espiritual, nós aqui encarnados não temos ideia. São milagres, são espíritos que chegam aqui em condições deploráveis e saem daqui totalmente reconstituídos. Ainda orientou sobre a creche. Veja bem, já está aí dando algumas orientações. Então, vai depender muito de cada caso. Já tem espírito que desencarna, nós sabemos, seu Lírio mesmo, que é um dos nossos dirigentes aqui, ele desencarnou no velório dele, na época que era feito em casa, né? Antigamente o caixão ficava na casa, as pessoas iam lá tudinho. Ele lá, doutor Ciro presente, a filha dele começou a chorar, dar um escândalo. Ele se apresentou e disse a doutor Ciro, ou manda ela calar a boca ou eu me retiro. Está me perturbando. Veja a consciência do espírito. Tinha desencarnado. Aí doutor Ciro chegou para a filha e disse, teu pai está aqui e está mandando você calar a boca, ou você cala a boca ou ele sai. Ela parou na hora o choro. Veja bem. Dona Ceci Costa, quando desencarnou, tem até um centro lá em Olinda com o nome dela, ela tinha, se eu não me engano, eram uns 12 filhos. No velório, ela incorporou no médico, saiu distribuindo os filhos todinho. Fulana, fica com fulano Beltrano. Cicrano, fica com... Saiu distribuindo os filhos todinho no velório. Incorporado no médio. Isso é a condição do espírito. Então, cada caso é um caso. O obsessor pode ficar junto a uma pessoa por simpatia e gostar da pessoa, do jeito da pessoa. Com certeza já respondemos isso. Pode, permanece, né, simpatiza com a pessoa e permanece ao lado. Agora, o que vai fazer com que permaneça ou não vai ser a sua atitude mental perante o espírito. Porque ele pode estar ao lado por simpatia.
Não, como falamos no início, não querendo lhe atingir, lhe prejudicar de forma nenhuma. É a simpatia. Né? Já atendemos espírito que incorporou e disse: o que é que você quer ao lado dela? Não, eu passei, achei ela bonita, fui atrás. Do mesmo jeito. Como pode passar um homem e a mulher, o espírito, ir atrás porque simpatizou. Vai. Está tão materializado que vai. À medida que você se aprofunda no estudo da doutrina espírita, há uma tendência dos espíritos aparecerem, mesmo que você nunca tenha visto. Olhe, quanto mais você se aprofundar no estudo da doutrina dos espíritos, maior esclarecimento você vai ter. Então, se você for portador, né, de alguma faculdade mediúnica, maior facilidade você poderá dar ao intercâmbio. Não é o fato se vai aparecer mais ou menos, porque nós vivemos cercados por espíritos. Vivemos imersos a esse mundo dos espíritos. Quando você se aprofunda, no caso, no estudo, que você começa então a ter uma dimensão maior, a ter um conhecimento maior, você também, em contrapartida, você facilitará mais esse intercâmbio. É como o espírito, certa feita, ele fez uma comparação. Um músico, um bom músico, um pianista, vamos dizer. Se ele tem um apito e tem um piano para tocar, vocês acham que ele vai escolher o quê? Pode falar, gente. O piano, não é isso? Por quê? Porque, como músico, ele terá muitos maiores recursos num piano de executar uma bela melodia. No apito vai ser aquele som repetido. Da mesma forma, o espírito, quando ele vai se utilizar do médium, ele procura, na comparação, um médium que fosse um piano, ou seja, um médium que tenha maiores recursos no seu campo mental para que ele possa usar. Porque senão ele vai ficar como apito. Lógico, na ausência do piano ele vai usar o apito, mas vai dificultar a comunicação. Vai ser uma coisa muito mais limitada. Então, quanto maior o conhecimento, e conhecimento do médium não só na área espírita, em todos os setores. Quanto maior o médium tiver a capacidade, o conhecimento em todas as áreas, seja a área da ciência, da biologia, da química, da física, da atualidade, seja o que for, quanto maior recurso ele tiver, ele irá oferecer melhores condições para que o espírito possa, através dele, se expressar. Quanto menos, maior limitação o espírito vai ter. Quem é o espírito responsável pelo Brasil? É Ismael. Não, mas existem. É o anjo, chama, né? O anjo Ismael que recebeu, deve estar trabalhando, meus amigos, que não é brincadeira, viu? O anjo Ismael não para, do jeito que estão as coisas por aí. Vamos orar, ajudar, e devemos fazer isso mesmo. Orar. Quando formos dormir, quando acordarmos, quando tivermos condições, algum tempinho, orar pelo Brasil. Porque quando nós nos revoltamos com o que acontece, com o que está acontecendo, isso aí é energia que estamos doando para aqueles espíritos baderneiros que do outro lado se encontram, criando muitas vezes todo tipo de problema que vocês não queiram nem imaginar. Então, orar, pedir a Deus, ao Cristo de Deus, ao anjo Ismael, que proteja o Brasil, que toque nos corações dos governantes, dos homens públicos, no nosso também,
Porque tudo isso é um reflexo. A gente não pode só acusar lá em cima, não. Nós também fazemos corrupção de várias formas. Então, pedir a Deus que abençoe esse país, que ilumine, que dê força, porque estamos dizendo o que Manuel Quintão há quase um ano, há mais de um ano, quando começou esses escândalos, ele deu uma comunicação dizendo que a quantidade de espíritos que estavam trabalhando junto a esses governantes para procurar ajudar, sensibilizar, não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, sempre que possamos, vamos orar, pedir a Deus pelo Brasil. Depois de um tratamento de desobsessão, como posso saber se os espíritos obsessores foram assistidos no plano espiritual? Exatamente como falamos ainda há pouco, de acordo com o seu sintoma. Você que está passando por algum problema, por algum aperreio, sentindo isso, sentindo aquilo, sentindo seja lá o que for, com o tratamento, se esses sintomas estão desaparecendo, é porque o espírito ou espíritos estão sendo esclarecidos. Se continua da mesma forma, sentindo ainda, não há milagre, é preciso compreender isso. Não há milagre, não há passe de mágica. Um espírito que está obsidiando uma pessoa, ele não está por um acaso. Não é fortuitamente, não é do dia para a noite. Há uma ligação, há um comprometimento. Muitas vezes você se compromete em trazer o espírito, em trabalhar o espírito, em hospedar o espírito, para que o espírito possa ser ajudado. Então você tem que fazer sua parte também. E é você que vai dizer, de acordo com os seus sintomas, se melhorou ou não, se o espírito foi esclarecido ou não. Ou quando encerra o tratamento, você retorna, vamos encerrar por causa do horário. Você retorna no caso, para a consulta e pede, né, uma avaliação se há necessidade de continuar no tratamento ou não. Nós vamos encerrando aqui. Hoje ficaram algumas perguntas ainda, mas nós vamos encerrando 7:55, que nós vamos ter hoje. Convidamos a quem quiser participar hoje do Cantando Esperança, que é o show beneficente para a creche Manuel Quintão. Vai ser às 21h30 no Boi Brasa, no Pina. Pegar a Avenida Boa Viagem, lá no Pina, às 9h30. Estão todos convidados. Quem quiser. Oi? É o Cassino Americano, né? Vai ser um show com Nena Queiroga, Júnior Chumbago, Gerlane Lopes, Tony Veras, vai ter outros artistas convidados, outros que vão chegar para participar do show. Será um show beneficente, será a noite do bem. O obsessor não entra, podem ter certeza. O obsessor, ele fica nesses eventos, não entra, fica do lado de fora. Você vai estar num ambiente saudável por uma causa, né? Você está ali ajudando a uma causa, ajudando. Vamos ter lá a apresentação do coral da creche, vão cantar aí 2 músicas ou mais, umas 2 ou 3 músicas. Realmente é muito gratificante, é uma noite, e hoje vai ser mais abrilhantada que a Eliette vai, né? Então, com certeza vai abrilhantar mais a noite. E quem quiser participar, gente, sejam bem-vindos, sejam convidados, participem conosco e desejamos a todos muita paz. Vamos então fazer a prece de encerramento. E como o Henrique explicou,